Obrigado, presidente. Primeiramente, ministro Paulo Pimenta, é ridícula essa sua jaqueta que você usa, da onde eu venho, para quem trabalha. Faltou na sua lista de mentiras acrescentar: é mentira que Luiz Inácio Lula da Silva é uma das almas mais honestas do Brasil. Faltou na tua lista aí de mentiras. Faltou dizer também que no Rio Grande do Sul é civil, salvando o civil, é o povo pelo povo. Quantos empresários não foram lá salvar o povo gaúcho? Antes das minhas perguntas, eu quero contextualizar algumas coisas. É repugnante, no meio de uma catástrofe no Rio Grande do Sul, ver um ministro de Estado se preocupar com fake news e fazer reunião em churrascaria. Para contextualizar, o ministro Paulo Pimenta foi vereador, deputado estadual, deputado federal, e exatamente como deputado federal enfrentou investigação por lavagem de dinheiro, ganhando o apelido de Montanha na lista de propina da Odebrecht. Eu sou policial federal há 20 anos. Vamos esperar, eu tenho que falar, peraí, pessoal, vamos respeitar. Aqui se defende a Constituição, deixa o deputado falar. Pedi para recompor meu tempo, já perdi ali 20 segundos. Estou tentando retificar que é a ordem de inscrição do seu colega, então... Perdi 20 segundos, vamos respeitar presidente. o tempo de fala dos deputados, Bacelar. Presidente, eu peço recompor 20 segundos que eu perdi. Recoloca, por gentileza. Estou olhando dentro dos seus olhos, Obrigado. ministro Paulo Pimenta. Não tenho medo do senhor, não. Tá? Já enfrentei PCC e Comando Vermelho. Dentro da Polícia Federal, onde eu estive, era assim, quando se referia ao deputado Paulo Pimenta, o teu apelido de Montanha. E o senhor vem agora pagar de xerife de fake news. Quem é o senhor para falar de fake news ou ato criminoso? O senhor chegou a dizer que era preciso prender bolsonaristas que espalham mentiras sobre o socorro aos gaúchos. Se nós vivêssemos no país sério, quem era para estar preso era o Lula e o senhor. Refresca a tua memória, Petrolão e Mensalão. O senhor sabe do que eu estou falando. O senhor sabe do que eu estou falando. Não, arrozão não. É lá atrás já, no Petrolão e no Mensalão. O senhor sabe muito bem, quando o senhor abordou Marco Valério, operador do Mensalão, quando o senhor era vice-presidente da CPI, abordou sozinho. O senhor sabe muito bem. E hoje vem falar aqui, como um bom moço, de ato criminoso. Quem é o senhor para falar de ato criminoso? O senhor deveria estar preso pagando seus crimes. Vamos às perguntas. Minha primeira pergunta: o senhor vai colocar as reportagens da Globo News, denunciar na Polícia Federal? A quantidade de mentira que aquele jornalismo porco, sujo faz, o senhor vai também? Ou é tudo macumunado com vocês? Minha segunda pergunta: qual o motivo do senhor representar o deputado Eduardo Bolsonaro na Polícia Federal? Por que o senhor não conversou com o ministro da Justiça? Porque o ministro da Justiça disse que não tem nada a ver com isso. É o senhor. Por que o senhor não conversou com o ministro da Justiça, que é o chefe final da Polícia Federal, a respeito do deputado Eduardo Bolsonaro? Terceira pergunta: qual o motivo de o senhor ter feito contato com a jornalista Sara Pérez, Revista Oeste, para intimidá-la, apenas porque ela fez uma reportagem dizendo que o senhor, ao invés de montar um gabinete de crise, foi para a churrascaria em Porto Alegre? É uma vergonha ver o ministro do Estado falando quem é Grêmio, quem é Internacional. As três perguntas. Presidente, não tenho medo de cara feia, não. Uma questão de... Questão de ordem... São dois artigos. Questão de ordem, deputado Rubens Artigo Pereira 73, inciso 12, e artigo 256, parágrafo 5º. 73, inciso 12, fala sobre falas injuriosas às autoridades. Nós estamos aqui com um convidado para responder, para prestar esclarecimentos, mas não devemos permitir nenhum tipo de forma descortês ou injuriosa. E no artigo 256, parágrafo 5º, diz que os deputados inscritos para interpelar o expositor poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição. Então, todas as vezes que o assunto for alargado para o debate político, que seja feito em outra oportunidade, é o que diz o regimento interno. Moro foi chamado de ladrão aqui. Com base no mesmo artigo, nós vimos aqui o ministro Paulo Guedes no passado, simplesmente o tchuca do Centrão, não dá para agora querer cobrar a respeito, e as perguntas foram pertinentes. Para contraditar, presidente, por gentileza. Já foi contraditado aqui pelo ilustre... Capitão Gilberto, para contraditar. Calma, amigo, calma. Os senhores estão muito nervosos, calma. Se basta o ministro que está nervoso aí, tenha calma. Vamos, isso aqui é um debate político, democrático. Senhora presidente,
não condiz com a realidade dos argumentos do deputado Rubens, até porque o regimento está inferior à nossa Constituição. A Constituição é o topo da hierarquia das leis do nosso país. E lá, que os senhores esquecem muitas das vezes, tem um artigo 53 que é muito claro. E eu vou repetir. Senadores e deputados são invioláveis civil e penalmente por quaisquer, Rubens. Então, o parlamentar pode utilizar a fala que ele achar pertinente e o senhor não pode interrompê-lo mais uma vez. Muito obrigado. Isso devia ser tenente, não? Deputados, nós recebemos a questão. De fato, não podemos aceitar questões injuriosas, todavia, também temos, paralelo a isso, a liberdade de fala dos parlamentares de poderem criticar. E caso o ministro não se sinta à vontade para responder sobre o assunto, aí o ministro pode exercer o seu direito a silêncio também. Então, eu toco a palavra ao ministro, caso queira responder o deputado Gilvan, senão a gente passa para o próximo orador, que é a comunicação de liderança da minoria. Presidenta, eu lamento ter saído lá do Rio Grande do Sul, onde eu podia estar trabalhando, para vir aqui participar de um debate, onde eu achei que seria feita alguma pergunta sobre a situação do Rio Grande do Sul, sobre as coisas do Rio Grande do Sul, e me deparar com uma manifestação como essa. Eu lamento. Confesso até à senhora que fico um pouco até envergonhado com o nosso parlamento de ver o tipo de manifestação que a gente ouviu agora. Deputado, o senhor foi numa churrascaria, deputado? Fui. Tinha um evento, eu fui convidado por uma entidade de empresários, e foi marcado na churrascaria Santo Antônio, era pública, e eu gosto de churrasco e vou ir sempre que me convidarem. Sou gaúcho, os gaúchos no geral gostam de churrasco. Assim como outras entidades têm me convidado para eventos e têm estimulado, inclusive, fiz uma reunião com o pessoal da Associação de Bares e Restaurantes, que as pessoas frequentem restaurantes, bares, para movimentar a atividade, para não ter desemprego. Agora, o meu crime foi ter ido numa churrascaria. Olha que ponto nós chegamos, gente. Deputado, sou deputado há 6 mandatos dessa casa. 4 vezes o mais votado do PT. Na última, bati o recorde histórico do nosso partido. Por isso que quando eu ando, as pessoas dizem montanha de votos eu tenho. Eu sou considerado como montanha de votos, o deputado mais votado da história do nosso partido. E talvez tenha sido assim que o senhor tenha me conhecido dentro da Polícia Federal, porque a FENAPEF, durante muitos anos, teve na porta do meu gabinete a sua porta de acesso, na luta pela valorização dos policiais federais. Fui eu que fui o relator da medida provisória que reestruturou a carreira. Sempre fui um grande aliado da Polícia Federal e muito respeitado pelos policiais federais desse país. Faço com muito orgulho e lamento o senhor olhar para essa jaqueta aqui e dizer que ela é patética, que ela é uma vergonha. Eu vim aqui como uma homenagem aos trabalhadores da Defesa Civil Nacional e Estadual dos municípios. Eu vim aqui como uma homenagem aos bombeiros, aos voluntários, às pessoas que deram a sua vida para salvar a vida. E eu lamento chegar nesse parlamento e ver alguém olhar para essa jaqueta e dizer: essa jaqueta é patética. É uma vergonha para o Brasil o senhor usar essa jaqueta. Deputado, eu teria vergonha de dizer o que o senhor disse. O senhor é uma vergonha para essa casa, para o seu Estado e para o Brasil. Vai querer fazer uso da réplica? Primeiro, que eu não disse que essa jaqueta é uma vergonha. Eu disse que é uma vergonha o senhor usar essa jaqueta. Segundo, o senhor pode me chamar de vergonha. O senhor pode me chamar de vergonha. Aqui, ministro, estou olhando para você. Você pode me chamar de vergonha. Pelo menos eu não sou pego com dinheiro na cueca. Pelo menos eu não faço rachadinha. Porque na época da Polícia Federal, a nossa... Presidente, vamos respeitar o orador. Escutamos o ministro. Perdi 20 segundos, presidente. De novo. Pode recompor, por gentileza? Me interromperam? Repõe, por gentileza. Não, estou falando para você não, estou falando no geral. Porque você disse que é uma vergonha esse parlamento. É uma vergonha mesmo. Parlamentar com dinheiro na cueca, parlamentar com rachadinha sendo liberado.
na época da Polícia Federal, que eu era integrante, a nossa preocupação era o combate à corrupção e o crime organizado. Não era história de fake news, não. A preocupação sua hoje é fake news. E o crime organizado acabou, e a corrupção? Ou vai dizer que o Lula virou honesto? Porque não virou. Então, eu tenho um orgulho de vocês da esquerda me chamarem de vergonha. Mas uma coisa eu te garanto, se um dia a Polícia Federal bater na minha casa, não vai ter dinheiro da cueca. Não vai ter corrupção, vai ser pelaquilo que eu critico. Há ministros do STF que passam pano para vocês, e volto a dizer, não é montanha de votos, não. Quando eu estive em Curitiba, na Operação Lava Jato, que eu fiquei lá 6 meses, o teu apelido era montanha, não por montanha de votos, mas por estar envolvido com o Odebrecht. Você sabe que você estava envolvido com o Deputado, esse tempo é encerrado. Vai querer responder, ministro? Deputado, lamento a sua desfaçatez. Eu nunca fui investigado pela Lava Jato. Eu nunca fui condenado em um processo criminal. Fake news, hein? Eu lamento um cidadão que é deputado federal, com uma trajetória na Polícia Federal, faça um pronunciamento tão desqualificado como esse. O senhor está me confundindo. Obrigado. Eu não sou o senador Flávio Bolsonaro que faz rachadinha. O senhor olhou para mim e lembrou dele. Está do lado do irmão dele. Rachadinha não sou eu que faço. Queiroz não sou eu que faço. Quem teve as contas pagas pela rachadinha não fui eu. Portanto, o senhor se enganou quando olhou para mim e falou em rachadinha. Certo? Então, o senhor me respeite. Me respeite e nunca mais dirija a palavra de forma desrespeitosa como o senhor fez. Se eu quiser, rapaz. Presidente, o senhor tem que aprender. Quem é você para exigir Eu fui citado de maneira pejorativa, tem direito para poder regente a 1 minuto de réplica. É verdade, é verdade. De réplica. Tem que falar. Fui citado. Atenção. Pessoal, vamos manter a ordem. Vamos manter a ordem. Deputado Eduardo, 1 minuto para a resposta. Anúncio que o governo liberou. Não, senhora presidente, ele não foi citado, senhora só presidente. Garantir, 1 minuto, Ele eu fui não citado foi nominalmente. citado. Fui sim. Falar de Flávio Irmão de Flávio Bolsonaro. Ele não é... Pausa. Pessoal, 1 minuto para o deputado Eduardo. Uma das coisas, presidente, que deixa a população, né, sem credibilidade, sem acreditar na política, é por causa disso. As pessoas vêm, são eleitas prometendo acabar com o sigilo, são os que mais colocam sigilo de 100 anos por aí. Chegam falando, né? Outro dia lá, o Boulos, que foi o relator da rachadinha do Janones, que inclusive é o deputado que mais dissemina fake news da história dessa casa inteira, foi absolvido pelo Boulos, que falou ontem, né, que rachadinha era corrupção, era motivo para que Bolsonaro saísse da presidência. Absolveu aqui o Janones, que tem áudio dos assessores falando que davam rachadinha para ele devolver o salário. Vocês não têm moral. É por isso que a única saída que vocês têm é tentar censurar a oposição. Porque o que a gente fala é justamente o contrário de fake news. Se fosse fake news, vocês nos desmentiriam e bateriam recorde de votos. Seriam talvez, né, para parafrasear aí Vossa Excelência, o mais votado da história, como eu fui em 2018. Mas não, preferem seguir no caminho da ditadura e da censura. Pelo tempo de liderança da minoria, temos aqui delegação, a líder, Bia Kicis, e também temos delegação do Eduardo. Vocês vão dividir o tempo? Sim, presidente, nós vamos eu achei dividir que o os tempo. tempos de liderança só podiam ser chamados junto na inscrição. São a cada bloco. Ah, não, também? É que nós temos os blocos dos deputados e a cada 3 vem um tempo de liderança. Ah, então tá bom. Aí, Quando eu escrito em liderança, eu gostaria de saber se a minha você ordem, quiser, presidente. só pode avocar o tempo de liderança na inscrição, mas não usar o tempo de liderança para chamar a sua Sim, isso eu inscrição. entendi. Mas só para saber a ordem, porque nós também mandamos delegação. Deixa eu ver a ordem. Nós estamos organizando a lista, peço que a deputada venha até aqui, depois da fala, a gente já fala no microfone a ordem que ficou, porque nós tivemos inscrições pelo Infoleg, pelo e-mail, e nós estamos agora ordenando conforme os segundos protocolados, porque deu esses 2 sistemas. Com a palavra, pelo tempo de liderança de minoria, a deputada Bia Kicis e o deputado Eduardo Bolsonaro. Obrigada, senhora presidente. O ministro Paulo Pimenta, em 19 de julho de 2021, celebrou o fato do Sleep Giants pressionar e conseguir fazer o apresentador Siqueira Júnior perder mais um patrocinador
parte do sustento da sua família. O Sleeping Giants acabou sendo condenado em segunda instância por perseguir a Jovem Pan com uma campanha difamatória. Em seu Twitter também, o ministro acusou mais de 70 vezes a existência de um gabinete de ódio do governo Bolsonaro. Aqueles que Pimenta considerava membros do tal gabinete eram por ele chamados de criminosos e golpistas, chefes de facção criminosa e membros de uma estrutura criminosa. Entretanto, nunca foi apresentado um crime sequer cometido pelo tal gabinete de ódio, tampouco uma conceituação concreta sobre o que este seria e no que ele se diferenciaria das práticas comuns do próprio Paulo Pimenta, ministro, como veremos a seguir. No ofício 119, de 7 de maio, o ministro Paulo Pimenta comunicou ao ministro da Justiça de que havia narrativas criminosas vinculadas às enchentes. Como, por exemplo, tais narrativas, citou textualmente críticas de brasileiros que expressavam insatisfações, tais como os empresários que apoiam Lula não moverem um dedo. O Estado até agora só entregou dificuldades e ineficiência, e essa tragédia evidenciou a ineficácia e falta de vontade do Estado em proteger o cidadão. Entre as denúncias, também, o ministro denunciou como criminosas opiniões, em suas palavras, que estavam condenando a ida da primeira-dama do Rio de Janeiro ao show da Madonna. Também adicionou na lista de denúncias uma que reconhece expressamente como crítica ao citar que Eduardo Bolsonaro criticou a ajuda do governo federal. Ministro, a pergunta: se reconhece o ato como crítica, por que o trata como crime? Por que pede que sejam tomadas providências cabíveis contra críticas? E apesar de dizer que não está preocupado com fake news, não citou a notícia falsa amplamente divulgada que anunciava uma doação de 10 milhões de reais da Madonna para o Rio Grande do Sul. Não sabemos quantas pessoas deixaram de doar ao acreditar nessa mentira. O ministro listou apenas as opiniões de opositores. Mas quero dizer também que o ministro não persegue apenas opositores, quando diz que tem que perseguir quem, na opinião dele, faz desinformação, ainda que essas desinformações depois sejam provadas como fatos, como é o caso do caminhão que era parado porque não tinha nota fiscal. Até a Globo veio em socorro do governo taxar a matéria da SBT, né, de mentirosa, quando comprovou o fato, e a repórter acabou sendo até perseguida. Bom, um dia após comunicar à Polícia Federal que havia fake news sobre enchentes, o ministro, por meio da SECOM, veiculou uma notícia falsa no site Agência Gov, dizendo que o governo não recusou ajuda do Uruguai. Essa mentira foi desmascarada pela Folha de São Paulo no mesmo dia. Na matéria, o governo mente ao afirmar que não dispensou oferta de ajuda ao Uruguai, ao Rio Grande do Sul. Obedecendo à demanda do ministro, o ministro Lewandowski ordenou à Polícia Federal que iniciasse tais investigações. Vejam o que nós estamos vivendo. Que momento sombrio da história nós estamos vivendo, quando opositores e voluntários, no caso dessa tragédia, são perseguidos, alegando-se que fazem desinformação e fake news, quando só queremos mostrar a verdade. E qualquer eventual desinformação, senhores, há de ser combatida com informação boa, informação honesta, sincera. Não se combate desinformação com censura, com perseguição, e sim com informação. É assim que nós procedemos o tempo todo, desmascarando e mostrando a verdade. Mas, infelizmente, o governo quer cercear, quer perseguir e censurar. Eu vou passar aqui a palavra ao deputado presidente Eduardo Bolsonaro. Primeiro perguntaria se é verdadeiro o áudio que circula nas redes sociais, onde o senhor acredita que aqueles que Vossa Excelência considera como criminosos de fake news mereçam a pena, né, dos desertores em tempo de guerra, quinta coluna, porque isso é gravíssimo. Isso aí, na verdade, é uma ameaça de morte, porque aos desertores cabe a pena de fuzilamento, do paredão. Pergunto a Vossa Excelência se realmente é esse o desejo de Vossa Excelência. Né? Eu imagino qual seja a resposta. Né? Eu não me intimido, mas, obviamente, o recado vai para todas as outras pessoas. Vindo aqui agora para a questão pela qual o senhor foi convocado, né, chamado aqui para essa comissão, é por causa disso daqui. Porque eu compartilhei matéria da Folha de São Paulo, da qual Vossa Excelência entende que é fake news. Eu pergunto,
O senhor, né, ofereceu uma denúncia ao ministro da Justiça, que encaminhou ao STF, foi distribuída, agora a relatoria da Carmen Lúcia, né, pela primeira vez foi distribuída, que antes o Alexandre de Moraes avocava tudo para si. Mas eu pergunto aqui, onde é que está a fake news? Após 4 dias de chuva, o governo Lula autoriza envio das Forças Nacionais para o Rio Grande do Sul. Meus caros deputados, colegas que estão aqui, amanhã, qualquer um de nós aqui que tem rede social pode virar alvo desse ministro, ou quem sabe, amanhã, se mudar o governo, se nós tivermos o mesmo nível de escrúpulo, que eu garanto que eu não tenho, mas imaginemos que retorno Bolsonaro ou alguém de direita, a gente mantém o mesmo nível de um ministro como esse, venha a perseguir os senhores aqui da esquerda, do PT, do PSOL, por compartilhar matéria da grande imprensa. É Folha de São Paulo. Não dá nem para dizer que é um blog da extrema-direita. E aqui, utilizando o que o senhor escreveu para o ministro Lewandowski, que estava constrangido ao falar conosco, onde ele praticamente disse que se viu obrigado a colocar adiante a denúncia, mas que o problema vinha de Vossa Excelência. Eu estou sendo investigado criminalmente pela Polícia Federal, graças a uma conduta de Vossa Excelência, que parou tudo o que estava fazendo, imagino, né? Ou não estava fazendo nada, em meio à tragédia, para dizer o seguinte: Eduardo Bolsonaro criticou a ajuda do governo federal ao Rio Grande do Sul, ao mencionar que o governo levou 4 dias para enviar esforços à região. Interações, 4,8 mil, inscritos, 2,8 milhões, e vem o link ali embaixo. Ministro, vamos trabalhar, ministro. O senhor é deputado federal. O senhor não conhece o artigo 53 da Constituição da Imunidade Parlamentar? É sério que o senhor acha que vai intimidar um deputado federal por conta de uma postagem? Eu prefiro as lágrimas da derrota do que a vergonha de não ter lutado, ministro. O senhor parece que não me conhece, ministro. Eu vou seguir aqui adiante, porque não sou só eu, não. O que circula no corredor é que os deputados federais vão ser liberados, mas que os chamados peixes pequenos aqui, youtubers, etc., serão condenados de alguma maneira, mesmo sem haver previsão legal para crime de fake news. Tem aqui o jornalista Tiago Asmar, conhecido como Pilhado, afirmou que o empresário Luciano Hang está ajudando mais o Rio Grande do Sul do que o governo federal. Isso é uma opinião. O senhor está querendo criminalizar uma opinião contrária. E ainda, a linha acessória, a assessoria de comunicação dos senhores, chamada Globo News, Daniela Lima, falou, fazendo um guia de como identificar fake news. Fala que as pessoas começam a postar falando que civil salva civil. Que bom que nós tivemos a ajuda dos civis. Que bom que os voluntários foram lá ajudar. Porque os senhores não conseguiram prover uma resposta imediata. Os senhores sabem que a popularidade de vocês caiu, tanto que escalaram um secretário de comunicação para gerir a reconstrução de uma cidade, e não um engenheiro, um administrador ou um bom gestor. É lamentável, senhora presidente, que estejamos... Né, Ministro tem o prazo de 3 minutos para responder às intervenções dos líderes.